do Cafezinho da Tarde, bem-vindas a mais uma transmissão do nosso ministério. É uma bênção muito grande poder vir conversar um pouquinho com vocês, esperar vocês começarem a entrar aqui na nossa transmissão, poder conversar um pouquinho com vocês antes do nosso estudo. Esperar as meninas começarem a entrar. Eu nem cheguei a entrar no evento para ver quantas tinham inscrito, mas normalmente a gente tem por volta de 20 a 40 mulheres, dependendo do dia. Oi, Cleciane, Deus abençoe você, minha linda. Oi, Deise. Oi, Marciana. Elisângela. Ana Cláudia, boa noite. Boa noite, Rê. Esperar as meninas começarem a entrar. Deixa eu pegar uma almofadinha aqui para minhas costas, meninas. Poder colocar minhas costas cansadas aqui. Oi, Solange. Oi, Carla. Oi, Gueda. Oi, Flávia. Oi, Deise. Boa noite, minhas lindas. Oi, Paula. Kelly, boa noite. Boa noite, Natália. Sejam bem-vindas aqui à nossa transmissão do cafezinho. Deus realmente tem abençoado o nosso ministério de forma grandiosa e eu tô muito feliz mesmo. Oi, Érica, boa noite. Tô muito feliz mesmo de poder estar compartilhando com vocês um pouquinho do que Deus tem me ensinado. Então, hoje a gente vai estar tratando de um tema muito sério e que, na verdade, os temas desse mês, eu acredito que todas as meninas do cafezinho, não importam qual o seu passado, vão se encaixar, porque um tema são casamentos cristãos em crise. Então, ela vai trabalhar 3 tipos de marido e como as mulheres podem reagir de forma bíblica para que o pecado do marido não seja pedra de tropeço para você mesma pecar. E o mapa de estudo da outra quinzena vai ser mulheres casadas com não cristãos. Então, eu acredito que não importa se você está casada com um cristão e pode vir a passar por uma crise, com um marido que tenha uma dessas 3 características na vida dele, ou você vai estar casada com um não cristão. Então, eu acredito que esses estudos vão ser muito benéficos, até porque, como cristãs, nós temos a responsabilidade de amar outras mulheres. E você vai poder utilizar o conhecimento bíblico. Oi, Lu! Oi, Pamela! Oi, Régia! Você vai poder utilizar o conhecimento bíblico das escrituras para poder abençoar outras mulheres. Então, tudo de bom, né? Ou você vai poder utilizar o estudo para si, ou para si, e para abençoar outras mulheres, ou apenas para abençoar outras mulheres. Então, a palavra de Deus, ela não vai voltar vazia. Essa é a nossa fé, né? Que a palavra de Deus, a Bíblia fala que a palavra de Deus não volta vazia. Eu vou começar orando para que Deus possa estar abençoando a minha vida e que Ele possa clarear a minha cabeça. Hoje eu estou com dor de cabeça. O clima aqui na minha cidade está chovendo, tá um clima pesado e perturba realmente muito minha cabeça. Então, eu vou orar para que Deus possa me dar sabedoria e calma para poder transmitir a palavra dele o mais tranquila possível para vocês. Senhor Deus, eu te peço nesse momento, por mim, pelas meninas do cafezinho, o Senhor sabe onde cada uma de nós se encontra nessa noite. Algumas ouvindo pelo celular, outras ouvindo pelo computador, outras com criança pequena brincando, outras com criança chorando e ela tentando ouvir. Oh Deus, o Senhor sabe exatamente o que acontece, mas eu te peço que a palavra do Senhor possa chegar ao coração delas e possa mudar a vida delas e possa dar a elas esperança no teu cuidado na vida delas, como tem me dado. Nos ajuda a aprender mais de ti para que a gente possa ter uma intimidade ainda maior com o Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por todos os teus feitos na nossa vida e te pedimos que o Senhor possa estar nos guiando. Amém. Então, meninas, oi, Lete.
O livro que a gente está utilizando como base para esse estudo, ele se chama Mulheres Ajudando Mulheres. Esse daqui é a cópia em inglês. Como vocês sabem, eu moro fora do país, eu não tenho possibilidade de estar comprando livros e trazendo para os Estados Unidos, então normalmente eu compro livro usado aqui e já em inglês, né? Graças a Deus pela possibilidade de ler em inglês, de ouvir e aprender inglês e poder traduzir até alguns livros. Boa parte dos livros que eu uso no estudo, eles não têm português. Então, eu posso trazer para vocês em primeira mão o pouco do que eu tenho aprendido com esses livros. Esse daqui tem em português pela CPAD e ele se chama Mulheres Ajudando Mulheres. Ele ele é uma junção de vários artigos sobre diferentes tópicos, sobre aconselhamento feminino. E desses tópicos eu escolhi esses dois para estar trabalhando nesse estudo com a questão da esposa. O de hoje que a gente vai estar trabalhando é o capítulo 8 do livro. E ele é esse mapa de estudo aqui. Vou trazer para pertinho, ver se eu consigo colocar ele sem reflexo para vocês poderem ver. Não vou. Pronto, consegui. Por um coração consagrado. E o nome dele eu coloquei um novo recomeço. Ele é o estudo número 3 desse tópico, que é uma esposa consagrada. A Lu tá dizendo que tá com o dela ali. Gente, na verdade, esse estudo ele vai compor e vai destacar a base bíblica para lidar com 3 tipos de marido. A ideia é trazer a esperança, o cuidado do Senhor para a nossa vida e a possibilidade do trabalho do Espírito Santo em nós para que essas 3 características, nesses 3 tipos de marido, 3 comportamentos, né? Não é tipo de marido, mas comportamento desses 3 traços de comportamento que a gente vai poder se equipar na palavra de Deus para não pecar. O primeiro deles, eu não coloquei o nome aqui, mas se você quiser colocar nessa primeira partezinha aqui, oi Aline, boa noite. Ele vai estar trabalhando o marido passivo. Então, eu esqueci de colocar o nomezinho aqui. Esse primeiro bloco de versículos é o marido passivo. O segundo bloco é o marido opressor. E o terceiro bloco atrás é um marido que é viciado em trabalhar. A finalidade desse estudo não é consertar o marido. A finalidade desse estudo é mostrar que através da palavra de Deus, a mulher cristã vai estar se capacitando para enfrentar as tentações causadas pelo desvio de comportamento cristão do marido. E como biblicamente ela vai poder se fortalecer para estar resistindo às investidas do inimigo e da natureza pecaminosa dela. A gente vai começar com o marido passivo. Eu vou abrir aqui o livro porque vocês sabem como eu estudo, né? Eu marco tudo de marca-texto rosa. Então, o meu livro está todo marcado. E eu vou marcando o livro, ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Olha aqui, tá todo marcadinho. Eu vou marcando o livro, as coisinhas que Deus vai me mostrando, mas eu quero ir pegando assim algumas coisinhas para mostrar para vocês. A primeira, ela começa falando assim: quando a gente vai trabalhar com mulheres que estão passando por essa situação, com esses 3 tipos de comportamento vindo do marido, ou a passividade, ou a opressão, ou a negligência, que no caso seria o marido que está constantemente trabalhando, né, se preocupando com a questão financeira, mas não se preocupando com a questão emocional, afetiva e espiritual da família. A mulher, ela precisa estar tendo esperança em Deus. Então, a primeira coisa que ela precisa compreender é que a esperança vai vir do Senhor e não do comportamento do marido. Porque ela não depende do comportamento do marido, a felicidade dela não vai vir apenas do comportamento do marido. Deus é quem vai estar capacitando
e modificando, amolecendo ou endurecendo o coração desse marido, da mesma forma como ele fez com o faraó. Então, quando você pensa na história de Moisés, no Egito, Deus amoleceu e Deus endureceu o coração do faraó ao seu prazer, para a sua glória. E da mesma forma, Deus ele vai estar ou permitindo o endurecimento do coração do marido, ou permitindo o amolecimento desse coração, ou intervindo de forma efetiva para que isso aconteça para a glória dele, não apenas para a sua felicidade momentânea. Então, a primeira coisa é que a gente precisa compreender o seguinte: nós, como esposas, a nossa capacidade de obediência a Deus, ela independe da atitude do nosso marido. O marido, ele pode estar em pecado, mesmo sendo cristão, e através desse pecado do marido, ele pode estar sendo uma total, palavra em português, tipo, está falhando a Deus. Mas você não precisa ser assim. Então, a sua obediência a Deus independe da obediência do seu marido, nesse sentido. Vocês dois são um só, mas vocês têm almas separadas. Então, vocês vão estar diante de Deus, colocando aos pés dele, e vão estar, quando Deus fizer, no caso, você estiver respondendo diante de Deus, você vai estar respondendo diante daquilo que Deus colocou para você, suas responsabilidades, seus amores, sua vida. E a mesma coisa o seu marido, suas responsabilidades, a vida dele, o amor dele, tudo que Deus deu a ele, tudo que Deus deu a você, vocês vão estar respondendo de forma individual. Então, a sua vida nesse sentido, sua obediência vai independer da obediência do seu marido. Então, você pode glorificar a Deus, não importa o que o seu marido faça e quais sejam as ações dele. Então, essa é uma das primeiras verdades bíblicas que a gente precisa aprender hoje à noite. O nosso comportamento e a nossa obediência, ela independe das ações do marido. A gente vai estar respondendo a Deus por quem a gente é e pelo que ele tem nos dado. Ela também traz, quem escreveu, gente, esse capítulo foi Martha Peace. Então, esse capítulo foi escrito por Martha Peace. Ela traz pra gente a responsabilidade da gente, num relacionamento, quando existem problemas de casal, nunca vai ser só você ou ele, certo? Os problemas de casal, eles vão ter, um exemplo, ele faz uma coisa que vai acarretar uma resposta sua, que pode ser pecaminosa ou não ao que ele está lhe causando. Essa resposta, ela pode ser gerar, na verdade, uma ação pecaminosa, como a ira, a explosão de raiva, o que mais? Você, não sei, descontar nos filhos, pode gerar um efeito dominó. Só que, biblicamente falando, vamos dizer que ele causou o pecado maior que eu digo é de maior proporção. E você respondeu de forma pecaminosa. Então, você vai dizer, Karina, mas ele tem 80% da responsabilidade e eu tenho 20% nesse problema. Você ainda, perante Deus, é responsável pelos 20% da sua responsabilidade, do seu pecado. Então, tome responsabilidade dos 100% dos seus 20%. Então, seja humilde diante de Deus para você estar se responsabilizando pela sua balança, o que é o pecado. Então, isso é muito importante. Então, ela fala assim, essa é a principal forma bíblica de responder a Deus quando a gente se sente pecada ou quando o nosso marido peca. Quando a gente se sente tentada por conta do pecado do nosso marido, tentada a pecar. A gente tem que se responsabilizar diante de Deus pela nossa carga do nosso pecado. O primeiro tipo de marido que ela traz, de comportamento do marido, é o pecado da passividade.
Eu tive problemas com o meu próprio marido quando a gente casou muito jovem. Eu tinha 22 anos e meu marido tinha 20. Então, eu esperava do meu marido, por conta da bagagem que eu tive na minha própria vida, ações que ele, com 20 anos de idade, não era maduro o suficiente, não tinha a experiência, nem a maturidade, nem a espiritualidade, maturidade espiritual, para responder de forma bíblica aos meus anseios. Isso gerava em mim uma ira ou uma imaturidade onde eu esperava que ele agisse de forma a guiar o lar, mas quando ele começava a guiar o lar, eu não me sentia segura na proteção do meu marido ao lar. Então, eu pensava que eu poderia resolver de forma mais apta as necessidades do lar. Coisas simples como, tipo, ligar para o cartão de crédito para reclamar alguma coisa. Ou coisas que o marido, ações que o marido vai estar fazendo para amar o lar, eu não via como ele era, vamos colocar assim, mais capaz para estar fazendo. Então, o que acontecia? Eu esperava que ele fizesse, mas quando ele fazia aquela ação, eu não pensava que ia sair bem. Então, eu andava na frente e não permitia que ele liderasse. Então, assim, ele nunca ia ganhar experiência liderando, porque eu estava me colocando entre ele e a responsabilidade dele. Porque na minha cabeça e no meu orgulho, no meu pecado do orgulho, eu me achava mais capaz. Só que eu não tinha a visão bíblica da responsabilidade que eu deveria estar dando, né? Que Deus deu a ele. Eu deveria estar dando a possibilidade dele exercer para aprender. Então, eu entendo que muitas mulheres têm o medo de permitir que o marido esteja... Mas, Karina, você não conhece meu marido. Meu marido não vai fazer. Ele não vai ser capaz. Ele vai fazer errado. Ele não vai fazer do jeito que eu quero. Sim. Só que se você não permitir que ele... É como um músculo, gente. A submissão e a liderança são músculos. À medida que você pensa... Ó, eu sou... Como vocês sabem, eu sou formada em educação física. Existem dois tipos de músculo que trabalham junto, grupos musculares. Existe o músculo que faz a ação e o músculo que controla esse músculo que faz a ação para que o músculo volte. Um exemplo, quando eu tô levantando meu braço, um músculo tá fazendo a ação de levantar e o músculo de baixo ele vai estar controlando o músculo para quando o braço tanto subir, ele ir com controle, quando ele voltar com controle. Eles trabalham juntos, um controlando o outro. Mais ou menos assim é a liderança e a submissão. Eles são músculos que trabalham juntos e cada um tem a sua própria responsabilidade e peso. Você não vai... se você não permite o seu marido de liderar o seu lar, ele nunca vai aprender com os erros dele. Dói aprender com os erros? Dói, gente, dói muito. Dói financeiramente, dói emocionalmente, dói espiritualmente. Mas há a necessidade do casal de exercitar esses músculos para que eles possam crescer em harmonia. E o principal que o casal vai estar exercendo é através... Gente, a submissão e a liderança são coisas tão importantes num lar que... Quando o casal ele consegue esse equilíbrio, ele vai estar protegendo os filhos que vão estar dentro disso. As filhas vão ver no pai o que elas desejam um dia casar, o que vai ser o exemplo do marido para elas. E os filhos vão estar vendo no pai quem eles devem ser no futuro, que tipo de homem eles vão ser. Que tipo de mulher a mãe vai ser para ele, né? Que tipo de mulher ele vai casar. E a filha, que tipo de mulher ela deve ser. Isso tudo tá no equilíbrio dos pais. Então, o filho, ele vai ver esse exemplo no pai. E à medida que você vai resolvendo problemas, seus filhos vão aprender que vocês não são perfeitos. Ninguém é perfeito, mas eles têm que aprender a como lidar com as imperfeições de forma bíblica. Então, caso você tenha um marido que você não sinta que está pronto para liderar, permita e confie em Deus que colocou seu marido para liderar.
Então, ore e peça a Deus a capacitação do seu marido. Peça a Deus que lhe dê a fé de confiar na palavra dele. Porque assim, gente, a partir do momento que você está aceitando a liderança do seu marido, você não está confiando apenas na capacidade do seu marido. Em quem você está confiando é na capacidade de Deus de capacitar o seu marido. Então, a liderança cristã, né, ela vai vir de Deus. Deus vai estar capacitando você a se submeter e o seu marido a liderar. A confiança do casal está em Deus, ela não está em um no outro, na capacidade um do outro. Porque quem capacita é o Espírito Santo. Então, ela vai precisar estar liderando. Então, caso você tenha um marido que ele é cristão, isso eu tô falando para mulheres com maridos cristãos. Então, ele é cristão, mas ele não aceita liderar. Você já pediu para ele liderar o culto infantil no lar, você já pediu para ele liderar o orçamento, você já pediu para ele liderar problemas na família e ele não aceita liderar, ele foge da liderança. O que é que você precisa fazer? Uma das coisas que você pode fazer, primeiro, é orar pelo seu marido constantemente. Ore por ele, peça a Deus sabedoria para ele, peça a Deus que Deus esteja cobrindo ele, Deus esteja capacitando ele. Ore, 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 seja uma guerreira de oração. A segunda coisa é, com amor, expressar os seus anseios ao seu marido. Ele precisa saber os seus medos. Ele pode ficar ofendido? Pode. Mas é melhor ele ficar ofendido e agir biblicamente do que ele permanecer a vida dele toda no erro e vocês não crescerem juntos. Então, converse com ele, explique. Olha, eu preciso que você lidere nisso. Eu estou necessitada de liderança. Eu preciso que você esteja, eu preciso sentir segurança no seu desejo de obedecer a Deus como líder do nosso lar. E a partir desse ponto, ele pode, primeiro, pegar livros cristãos e começar a ler sobre a liderança no lar. Pegar um homem na igreja que seja um cristão, um líder cristão, para ensiná-lo, que pode ser um mentor para ele. Caso ele seja tão orgulhoso que não esteja aceitando de forma alguma nenhuma iniciativa dele mesmo em prol da liderança, você pode, com amor, pedir ao seu marido que vocês dois estejam procurando a liderança da igreja para aconselhamento. Porque ele vai estar desobedecendo o mandado de Deus para a sua família. E ele precisa ser guiado pela igreja. Então, com você sendo membro obediente de uma igreja local, você vai estar protegida. Vocês lembram das proteções da mulher? Ela está em casa, ela é protegida pelo marido, que são protegidos pela igreja, que são protegidos pelo governo. E, por último, Deus que está protegendo todo o conjunto. Então, ela nunca vai estar desprotegida. Então, como casal cristão, vocês devem estar pedindo ajuda à igreja para poder obedecer a Deus no real sentido da submissão e da liderança cristã. Daí ela começa a falar que, assim, a dificuldade, né? Quais são as tentações de uma mulher com o esposo passivo? Ela é tentada a falar demais, ela é tentada a reclamar demais, ela é tentada a se irar, ela é tentada a não falar com encorajamento, mas sempre colocar o marido para baixo. Ela é tentada a estar fazendo ter todos esses pecados. Então, os versículos que a gente trabalhou nesse primeira parte sobre a passividade, eles falam o seguinte, eu coloquei aqui o que eu senti ao ler os versículos. E eu marquei 2 versículos que para mim foram mais importantes, que são os que eu pretendo ilustrar. Um deles é 2 Pedro, eu vou abrir aqui na minha Bíblia, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz o seguinte: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, fala da importância da mulher com o esposo passivo a estar buscando a Deus como essa fonte de crescimento, né?
A segunda é 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. Diz o seguinte: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Então, esses são os versículos que mais me tocaram nessa primeira parte. Aí daí eu coloquei aqui uma frasezinha falando minha fidelidade a Cristo. Que a ideia é que minha fidelidade a Cristo, ela vai independer das ações do meu marido, né? Ela é uma coisa em si. A fidelidade a Cristo, ela é um alicerce em si. Ela vai independer do solo que aquela fidelidade vai estar plantada. Então, essa primeira a gente trabalhou do marido passivo. Agora, a segunda é o marido opressor. A última coisa, né? Ela fala, mesmo em meio à negligência do marido, a gente ainda necessita estar mostrando respeito e amor a ele. E está dando de volta, lutando de volta com bênçãos. Daí ela coloca 1 Pedro 3 e 9, que fala, né, que quando fazem mal, a gente tem que responder com bênção. Eu vou ler esse, porque eu achei muito bom esse versículo. 1 Pedro 3 e 9 diz o seguinte: 1 Pedro 3 e 9 diz: não retribuam mal com o mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Então, falam para a gente bendizer, ao invés de amaldiçoar. Então, essa palavra é muito importante, né, para nós cristãs. Aí, a segunda é o marido opressor. No marido opressor, ou dominante, já é o oposto, né? A gente tá vindo de um caso que é um marido passivo, que ele negligencia a liderança no lar, para um marido que ele não aceita a expressão da esposa, a voz da esposa, como serva de Deus, como pessoa sábia diante de Deus. Daí eu coloquei aqui os tópicos que ele traz. Primeiro é o medo, né? Vencendo o medo. A principal forma que você vai vencer o medo num casamento com uma pessoa que está sendo opressiva é confiar na capacidade de Deus de lhe proteger. E como você vai fazer isso? Em primeiro lugar, como eu já falei, se a gente está falando de maridos cristãos. Então, muitos maridos cristãos vão sim ter uma mentalidade opressora, ou pela criação, ou pelo pecado egoísta dele mesmo, ou pela visão dele do que é casamento, que é distorcida, não é bíblica. Então, um cristão, sim, pode viver em pecado por falta de maturidade na fé, falta de visão bíblica, ou próprio cauterizar do Espírito. Mas o Espírito Santo é capaz de tocar nesse cristão. E ele é capaz de proteger você, esposa. E vocês usam estratégias de proteção que Deus colocou para a sua vida. Ela começa falando sobre o Espírito Santo, né? Que ele nos capacita e nos dá poder para fazer o que é o certo. E que a mulher, ela deve estar tão profundamente plantada em Deus que através desse cuidado com a palavra de Deus, vai ser mais fácil quando vierem as ciladas que o inimigo vai estar colocando na vida dela, que as tentações causadas por esse tipo de ação vão causar, que ela vai estar forte na fé para poder ficar de pé, não cair em pecado. Aí ela tem uma frase que ela fala assim: ninguém pode perfeitamente garantir a minha segurança, mas eu posso estar segura que Deus vai ser glorificado através da minha vida. E a sua palavra vai ser glorificada através do meu coração grato.
E nossa responsabilidade, ela vai ser de fazer o que é certo diante de Deus. Então, isso vai ser muito, muito importante. Essa é a primeira parte, né? Vencendo o medo. Daí ela coloca que Deus, ele vai nos dar a graça e vai nos dar a sabedoria para responder ao marido o que é certo. 1 Pedro 3 e 6, ele diz o seguinte. 3 e 6, deixa eu achar o 6 aqui. Como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor, delas vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Então fala que quando a gente é obediente como Sara, Deus, ele vai nos ajudar a fazer o bem, né? E isso é muito importante. A mulher de Provérbios 31 fazia o bem ao marido e não o mal, todos os dias da sua vida. E assim a gente também seja, que essa seja a oração do nosso coração. Não importando a ação dele, né? As ações dele. Oferecendo reprovação bíblica ao marido, exortação. Como exortar um marido opressivo? Em primeiro lugar, com uma voz gentil e respeitadora, a gente deve dizer a ele que ele está agindo errado. Então, a gente sabe que os 2 maiores mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como quem? Como a si mesmo. Então, da mesma forma que você deseja que falem com você quando você está errado, você deve falar com seu marido. Eu acredito que no casamento nós estamos tão vulneráveis um ao outro que nós sabemos exatamente como pisar na pessoa. Se a gente quiser pisar na pessoa que a gente é casado, a gente, pelo menos um casamento saudável, você vai saber as vulnerabilidades, os traumas de um do outro. Então, você sabe exatamente como magoar aquela pessoa. O bíblico é você fazer justamente o contrário, né? Você fazer o que é bom, você encorajar. Então, a exortação, ela tem que vir com uma forma tão carinhosa que construa um ao outro e não derrube, né? Derrube o que você já construiu. A mulher sábia, ela edifica sua casa, mas a tola faz o quê? Ela derruba com as próprias mãos. Então, a gente tem que ter cuidado com a forma do falar. Não apenas o que falar ou quando calar, mas que a gente tenha cuidado com a forma como a gente se expressa ao marido. Tem que ser aqui como a gente fez na nossa ilustração, né? Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Gente, demorou muito tempo para eu ter esse espírito. E eu tenho certeza que foi o Espírito Santo, porque eu não sou assim, né? Por mim, eu sou uma pessoa pecadora, eu sou uma pessoa que é explosiva, que é agressiva. Essa é a pessoa que eu me via antes da transformação do Espírito Santo. E Deus foi mudando o meu coração, foi mudando minhas ações, foi mudando a forma como eu ajo, para que hoje eu possa dizer ao meu marido, oh, amor, isso, isso e isso. Então, não é aquela coisa fingida. Tipo, eu não tô falando as palavras certas com um tom de voz ou a atitude do coração errada. É uma coisa que vem do coração para fora, né? Então, eu tô dizendo que eu tô sempre calma? Não, não é sempre que a pessoa tá flutuando nas nuvens. Mas a maior parte do tempo, a gente vai estar esperando em Deus e confiando em Deus que as nossas ações em obedecer a Deus estarão cooperando para o bem no nosso lar. A ideia é que através da forma como a gente fala, a gente possa motivar o marido a obedecer ao Senhor. Se ele ficar agressivo e responder como um tolo, porque isso é possível, mesmo assim, e rejeitando a palavra de Deus, a gente tem que agir ainda de forma bíblica. O que a Bíblia fala? Para a gente não responder um tolo de acordo com a sua tolice, né? Mas que a gente deve estar agindo diferente para não ser como ele, né? Provérbios 26:4 fala isso. E a gente deve estar respondendo com a escritura. O que foi que Jesus respondeu quando ele foi tentado? Ele respondeu com a palavra de Deus. Não de uma forma snob, como eu sei a palavra de Deus. Tá vendo? A palavra de Deus tá lhe acusando, ela diz isso.
Nós não somos acusadoras. A Bíblia fala quem é o acusador. Você não quer ser uma acusadora, você não quer acusar ninguém. Nós somos encorajadoras. Então, a gente deve estar encorajando através do exortar. Um exortar não é para acusar, ele é apenas para trazer a reconciliação entre o pecador e Deus. Então, a gente não deve ser cruel com a forma como a gente fala com o marido. Outra coisa, a gente não tem que ter medo de usar as escrituras, né? Porque as escrituras, ela é uma espada de 2 gumes. Então, não sei se vocês conhecem, já viram uma espada de 2 gumes. A ideia da espada de 2 gumes é o seguinte. Tem espada, o meu marido, ele gosta de assistir um show aqui nos Estados Unidos, de televisão, um programa, que o pessoal são, eu não sei como fala em português, mas eles são blacksmiths, são pessoas que fazem espadas, fazem punhais, é aquele como antigamente, né? Você pega e você pega o ferro e você bota no molde, você bota no óleo, você bate. Então, a gente uma vez estava vendo o programa e ele falou sobre a espada de 2 gumes. Ela tem 2 lados, ela é grossinha no meio. E os 2 lados da espada, eles vão servir... Eu nunca tinha pensado nisso, até eu achei esse programa. Eles vão servir para 2 coisas. Ele vai... Quando o soldado vai fazer isso, a espada vai defender... E ele pode, com a mesma espada, sem precisar girar a mão, atacar. Então, ele vai se defender e vai atacar... sem precisar estar girando a espada, porque tem espada que ela é só um lado que corta, né? Como faca de cozinha, um lado da faca ela é retinho e um lado ela é afiado, né? Faca que a gente corta verdura. Então você só pode fazer tudo de um lado só. A espada não, a espada, os 2 lados, elas vão estar aptos. Então ela é defesa e ataque. No mesma coisa. Então, a Bíblia, quando fala que a Bíblia é a espada de 2 gumes, ela vai estar defendendo o cristão e vai estar atacando o pecado ao mesmo tempo. Outra coisa, o outro ponto, eu falei o seguinte: se necessário, recorrer à igreja. A gente está falando de maridos cristãos, lembrando disso. Então, se você está em obediência a Deus, não sei em que estágio de vida você está, provavelmente você vai estar filiada, associada ao membro de uma igreja. Então, nós como cristãos, nós devemos estar recorrendo à igreja por ajuda. Gente, eu já sofri muito por não me sentir apta a recorrer à igreja por ajuda. Por orgulho próprio meu e do meu marido e por a gente não se sentir suportado pela igreja de tal forma onde a gente se sentia à vontade para pedir ajuda. Hoje eu acredito que a gente já passou dessa fase, graças a Deus. Mas procure ajuda, não seja orgulhoso. Gente, quantos casamentos eu tenho visto que tem acabado por orgulho? Porque o casal não tem coragem de expor o pecado diante de 1 ou 2 irmãos de confiança da igreja para orar com eles, para dividir o pecado, para estar pedindo ajuda. A gente precisa pedir ajuda para a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Então, lógico que você não vai espalhar, dependendo do pecado, para a igreja toda. Eu tô falando de irmãos, de diáconos, de pessoas que vão se importar, que vão pegar você sobre as asas e vão ajudar o casal a crescer. Então, peça ajuda. O marido, ele tá sendo abusivo no sentido de ele não tá permitindo a esposa de exercer esse lado da responsabilidade que ela tem que ter. Porque assim, o que é o abuso, o que é o marido dominante? O marido dominante é o que não tá amando a esposa, vamos colocar assim. A Bíblia fala que a esposa deve respeitar o marido. O que é o respeito? É deixar o marido liderar de forma bíblica. Então, a mulher respeita o marido quando ela cumpre com as suas responsabilidades dadas por Deus, amar o marido, ser boa dona de casa, amar os filhos, no lar, com respeito. Isso é respeitar o marido, certo? O marido amar a esposa é o marido estar confortando, consolando, amando e encorajando a esposa cristã. Isso aqui é o amar do marido, certo? Isso eu não tô nem tocando no assunto sexual, porque isso é clássico, né? O marido e a esposa, a Bíblia fala, só devem
se afastar um do outro se for pela oração específica. Então, eu tô falando mesmo da questão amar com as ações. Quando eu falar em amar, pensem em ações de amor. Porque é isso, eu tava lendo João essa semana, é isso que João fala, né? 1ª, 2ª e 3ª João. O amor é agir, né? O amor é fazer, é cuidar. Então, quando eu falo o marido que está sendo opressor, ele não está exercendo o amor bíblico com a esposa, o amor ágape, o amor respeitoso, o amor que vai submeter-se um ao outro, o amor que vai trazer esse construir biblicamente. Então, se for preciso disciplina da igreja, vai ser preciso disciplina da igreja. Melhor ser disciplinado como disciplina uma criança e sofrer a vergonha momentânea e crescer na fé, do que ter um casamento desfeito, uma família separada por causa do orgulho. Então, a disciplina da igreja é uma proteção de Deus para o seu casamento. E a última coisa é buscar proteção e encorajamento. Quando o abuso, quando já não passa a ser amor, mas passa a ser abuso, e por isso eu falo desrespeito físico, emocional, é necessário, dependendo da situação, buscar a proteção do próximo passo. Se a igreja não está dando jeito, se já foi procurado na igreja, é necessário submeter-se ao Estado. Lembrando, a Bíblia fala, a palavra de Deus fala, que nós devemos estar submissos às leis do Estado quando essas não vão contra a palavra de Deus. Então, se o marido está sendo agressivo, abusivo e está maltratando, não apenas não amando, mas maltratando a esposa, é necessário sim que a esposa esteja recorrendo aos direitos dela como cidadã, indo à delegacia da mulher, recorrendo à necessidade dela de estar sendo protegida pelo Estado. Então, essa é uma possibilidade bíblica, tá na Bíblia, que a gente está sujeito às autoridades do governo, né? Romanos 13:1 fala isso. E a gente tem que ser prudente, né? A gente tem que ser prudente para que a gente possa estar fazendo o que Deus manda. O homem prudente, ele vê o mal e ele se esconde, né? Provérbios fala isso. Então, a gente tem que ter esse cuidado, principalmente se a gente tem filhos. O último versículo de Efésios 6:4, da passividade, ela fala sobre a mãe, né? A responsabilidade da mãe também. Então, se você tem filho, se você tá com um marido abusivo, isso vai gerar traumas e problemas para sua família que você não quer semear. Então, é necessário, como uma erva daninha, que você arranque pela raiz. E a única forma de você fazer isso é ser protegida. Ela não tem, no caso, se tiver dano físico, moral ou emocional, ela precisa pedir ajuda. E, no caso, se for realmente apenas o pecado do marido que não gere essa comoção toda essa dor, essa angústia, ela precisa estar biblicamente preparada para a guerra, né? A guerra espiritual que ela vai estar tendo no lar dela. E essas são as formas, estratégias que Deus tem colocado na vida dela para estar protegendo essa esposa. 1 Pedro 3:6, né? Fala que a gente não deve andar em medo. E fala por quê? Porque a gente deve ter a nossa confiança nas estratégias de Deus, né? O que Deus tem preparado para nós. O último ponto, gente, é o marido que trabalha muito. Existem casos de marido que trabalham muito por necessidade. Existem maridos que trabalham muito pelo orgulho de ser o melhor naquilo que ele faz. E por isso negligenciam as necessidades da esposa e da família. Então, tem mulheres, um exemplo, muitas esposas de pastor, que foi o caso até que a Marta Pease citou no livro,
elas se tornam solitárias, elas se tornam amargas, elas se tornam esse sofrimento delas e essa solidão gera nelas um sentimento de desespero. Mas elas não têm a quem recorrer, porque se elas recorrerem às mulheres da igreja, elas vão estar, de certa forma, difamando o marido, que é o pastor, e elas vão estar se sentindo totalmente expostas, né? Vão estar expondo o marido. Então, o que fazer num caso desse? Karina, o que é que eu faço? Então, nesse caso, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar nas escrituras aconselhamento bíblico para o seu pecado. Então, como eu tô falando, aqui a gente está trabalhando a palavra de Deus para a sua vida, para como você vai estar lidando com as consequências das ações pecaminosas do seu marido. A gente não está tentando consertar seu marido. Então, a primeira coisa, você tendo amargura, você precisa substituir essa amargura pela bondade e pela gentileza. Então, Romanos 12, ele fala, né, que a gente deve estar fazendo essa renovação da mente. Os pensamentos ruins pelos pensamentos bons, que vêm da palavra de Deus. Tudo que é puro, a gente deve estar pensando. Então, aqui ela coloca alguns pensamentos que ela tirou do livro Esposa Excelente. Ela diz assim, primeiro, né, ele não me ama, ele não me dá atenção, ele só ama a igreja. Aí ela fala, né, ele não está me mostrando amor como ele deveria. Então, já não é mais ele não me ama, ele não está demonstrando amor como ele deveria. Mas ele é capaz de mudar. Aí coloca a referência, Colossenses 3,14. Vou ler aqui para vocês. Colossenses 3,14 diz o seguinte. Colossenses 3. Olha que estranho, eu acho que o livro tá com uma referência errada, gente. Ah, não, eu que estou na referência errada. Esquece. Vamos lá para a próxima. Tava em Tessalonicenses. Colossenses 3:14. Diz o seguinte. Pronto, agora tem 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, ela vai colocando as partes, né, do pecado e os pensamentos bíblicos para combater aquele pensamento errado. E, através disso, ela vai substituindo a amargura pela atos de bondade e gentileza para o marido. Então, é assim que ela vai combatendo essas ações, né? Essa tentação de se tornar amargurada pela negligência do marido. Ou irada, né? Explosão de ira. O que, na verdade, é uma ira justa, porque a esposa deve ser amada e ter a atenção do marido. Mas o que ela tá causando acaba se tornando injusto, porque a forma dela explodir com ira ou de se tornar amargurada, descontar nos outros, contar nos filhos, né, é pecaminosa. Então, não é o problema apenas, é como ela está reagindo ao problema. A gente tem que estar sendo calma e gentil, porque isso é o que Deus espera de nós. E daí ela coloca outras coisas, ela fala assim, ande a segunda milha. Por isso, ela está falando que a gente deve estar honrando e obedecendo a Deus em amar a nossa casa, continuar sendo uma boa dona de casa e continuar amando nosso marido e nossos filhos, porque isso independe da obediência dele. Depois ela coloca, eu não estou falando que ela vai ter que ficar em silêncio. Ela vai apelar em amor. Então, quando ela for expressar a ele o que ela está sentindo que ela deve fazer de uma forma justa, bondosa e santa. Ela não deve explodir em ira, ela não deve ser cruel,
E ela não deve chantagear os sentimentos dele pela forma como ela está se sentindo. Ela deve falar com a maturidade cristã de que ele não vai estar amando. É difícil, a Ana Paula está dizendo, é difícil, mas não é impossível. Não é impossível, porque se não fosse possível, Deus não pedia da gente. Deus não é um Deus cruel, Deus é um Deus bom. Então, ele não apenas nos diz o que fazer na palavra de Deus, mas ele nos capacita para realizar. E ele ainda nos dá o querer de fazer, né? A gente sabe que Deus, ele nos dá o querer e o realizar da sua bondade. Então, da sua vontade. Então, assim, ele não é um Deus cruel. Deus não é cruel. Ele não vai pedir uma coisa de nós que a gente não é capaz de realizar. Essa é uma das coisas que, assim, vocês sabem, eu conversei pra vocês que eu lido muito com ira justa, na minha cabeça, né? Justa. Tipo, a criança me desobedece. Como é que pode ela me desobedecer, né? Eu levo tudo pro lado pessoal. Então, esse mentalidade egoísta faz eu explodir em ira. Eu já falei 1000 vezes, não tá me escutando. E eu fico pensando, meu Deus, é impossível. Às vezes eu penso, é impossível, como é que eu vou conseguir obedecer a Deus? Mas, se não fosse possível, ele não tinha dito pra gente fazer. Se não fosse o melhor para nós, ele não tinha dito que a gente devia fazer aquilo daquele jeito. E não teria nos dado a vontade de fazer e nem a capacidade de fazer. Então, isso é uma das coisas que tem me confortado nas tentações que eu tenho tido na minha vida pessoal. Perseverando em meio à solidão. Um dos problemas de uma pessoa que tem um marido que trabalha demais, filho, é a solidão. Porque ela se sente sozinha da presença do companheiro. E ainda, no caso dela, estou falando da esposa do pastor, ela não tem como compartilhar com ninguém. Porque ela vai estar expondo o marido dela. O que fazer? Ao invés de focar na negligência do marido, já que você não pode mudar a situação por si mesma, foque na proteção de Deus para a sua vida e nas bênçãos que ele tem te dado. Ela dá um exemplo de 3 homens. Ela dá o exemplo de Elias, ela dá o exemplo de Jesus e dá o exemplo de Paulo. Ela diz assim, ela dá Elias e Jeremias, os dois estavam sozinhos. Jesus e Paulo também estavam sozinhos. Mas a forma como Jeremias e Elias lidaram com a solidão e Jesus e Paulo lidaram com a solidão foram 2 formas totalmente diferentes, né? Ele fala assim, a diferença de Elias e Jeremias é porque eles se sentiram sozinhos e se sentiram pena de si mesmos. E Jesus e Paulo, eles buscaram o abrigo de quem? De Deus. Então, eles foram capacitados por Deus a estarem sendo utilizados, né, para a obra de Deus, que a glória de Deus brilhasse através da solidão deles. Eu sei que para o mundo não faz sentido, né? Como é que a glória de Deus vai brilhar através da minha solidão? Isso não faz sentido, mas faz. Porque você vai ser exemplo para outras pessoas. Você não é a única pessoa que está passando pelo que você está passando. Pode ter certeza nisso. O mundo tem milhões de pessoas. Você não é a única mulher que vai estar passando por isso. Então, essa solidão que você está passando, Deus é capaz de mudar. Deus é capaz de abençoar você. Então, sentir pena de si mesmo só vai acelerar uma depressão. Uma depressão espiritual que eu tô falando. Eu não tô falando aqui de uma depressão, esse é um assunto que eu vou trabalhar com vocês depois. É a questão da depressão. Mas existem vários tipos de depressão. Tem muita gente que pensa assim, depressão é uma coisa que um cristão não pode ter. Mentira, não é verdade. Depressão é um quadro clínico, certo? Algumas depressões são iniciadas por questões espirituais. Outras por emocionais, outras psicológicas, outras hormonais. Então, existem vários, é como se fossem várias lâmpadas, pensa assim, várias tomadas, e aqui tá a lâmpada, tá bom? Então, a tomada que vai desligar, sabe quando você entra numa casa, e tem a tomada, pelo menos aqui na minha casa, tem uma tomada para ligar a luz num canto do corredor e no outro canto do corredor. É mais ou menos assim a depressão. Existem várias tomadas. Então, alguma delas pode ligar e desligar a luz. Então, a depressão é mais ou menos isso. Mas eu vou expor biblicamente para vocês no futuro, em algum momento, isso.
Mas no momento eu tô falando dessa área aqui que é espiritual. Então, sentir pena de si mesmo só vai lhe jogar em um quadro depressivo espiritual ou emocional. Então, não vai adiantar e não vai trazer a glória de Deus. A glória de Deus, ela só vai vir para a sua vida se você buscar a Deus para capacitar você a desempenhar as tarefas que Ele espera de você na sua vida, independentemente do que os outros ao seu redor vão estar fazendo. O que não é fácil, mas não é impossível. A última parte... Não é a última ainda, gente, perdão. A terceira parte diz, buscando preenchimento em Deus. Então, é a ideia de você estar buscando a Deus sobre refúgio, confessar a Deus o seu pecado e buscar uma proximidade com Deus. Através dos estudos do cafezinho, esse é o meu desejo para vocês. Eu não quero estar entre eu e Deus. Não, desculpa, estar entre você e Deus. Eu não quero estar eu entre você e Deus. Eu quero pegar você, e eu não tenho como pegar Deus, né? Mas pegar você e botar você perto de Deus. Então, esse é o meu desejo. Meu desejo é lhe mostrar o caminho, dizer, ó, tá aqui. Eu tenho me aproximado de Deus através das minhas leituras bíblicas, de 2 anos, e a minha leitura bíblica do cafezinho da tarde. E Deus tem mudado minha vida totalmente, certo? Mas eu não desejo dizer a vocês apenas o que eu aprendi e ser apenas um atalho na sua vida. A vida cristã não permite atalhos. Você precisa andar o caminho que Deus traçou para você andar. Então, você precisa caminhar. E, gente, se você pensar bem, quanto mais você conhecer a Deus aqui na terra, você vai reconhecê-lo no céu. Então, a gente vai estar fazendo essa busca de Deus aqui na terra e conhecendo o caráter dele, né? Então, é necessário a gente adorar a Deus e servir a Deus. Agora sim, você pensa, muitas vezes a gente só vai buscar a Deus, porque Ele pode fazer pela gente. Deus, Ele não é uma caixinha de desejos, certo? Deus é uma pessoa, Deus é a pessoa. Então, você não pode se apaixonar por Deus. Por exemplo, como você se sentiria se alguém se apaixonasse por você só porque você fosse bonita e rica? É mais ou menos assim que as pessoas pensam de Deus. Eu vou me apaixonar por Deus só porque Deus é bonito e rico. E não é assim. A pessoa tem que se apaixonar por Deus porque Ele é bom, porque Ele é justo, por quem Ele é. Não apenas pelo que Ele pode fazer por você com o que Ele é. Então, Deus, Ele é soberano. Deus é santo, Deus é puro, Deus é justo. Então, Deus, Ele está no céu, né? Está no nosso coração. Deus é triuno, né? Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Você tem que se apaixonar por Deus porque Ele é como pessoa. Não apenas pelo que Ele pode fazer pela sua vida. Ou melhor, pelo que você quer que Ele faça pela sua vida. A outra coisa, inclusive, quando Deus fala, né? Qual é o nome dele que Ele fala? Eu sou. Ele não diz eu te dou, né? Apenas, Ele diz eu sou. Então, se apaixone por Deus por quem Ele é. Não apenas pelo que Ele pode fazer por você. O que Ele pode fazer pelo você é graça e misericórdia. Primeiro misericórdia em não te dar o que você merece, que todos nós estávamos caminhando para o inferno, mas veio Jesus Cristo e colocou a cruz, morreu na cruz, ressuscitou ao 3º dia, para que todo aquele que confesse seu pecado, peça perdão e ande uma vida reta, vai estar com Ele no céu, né? Então, Jesus Cristo fez isso por nós. Jesus Cristo morreu por nós, para que a gente tenha uma vida nele. E através dessa vida com Ele, a gente vai poder estar abençoando e alcançando outras pessoas. Então, a gente deve amar a Deus por quem, né? Por quem Ele é. Não apenas pelo que Ele fez por nós, ou que Ele vai fazer por nós. A outra é buscando a Deus por conforto. Então, não apenas estar adorando, servindo a Deus,
mas a gente deve estar buscando a Deus por conforto, né? Pedir a Deus por conforto, para que Deus possa estar nos encorajando. Porque não é fácil, né? Você rebater o mal com o bem, a pessoa só ser atirada pedra o tempo todo, não é fácil. Mas Deus, a gente está aqui para servir a Deus. E o nosso tempo com Deus é presente dele. Então, a gente deve estar buscando a esse Deus como consolo. Sim, a solidão é dolorosa. Solidão não é fácil. Digo eu que fiquei muito tempo sozinha. Não mudando de assunto, não do marido, né? Mas do lugar. Como vocês sabem, eu mudei aqui para os Estados Unidos quando eu tinha 22 anos. Hoje eu tenho 30. Fazem 8 anos que eu mudei para cá. E foi muito difícil para me adaptar aqui. Foi muito, muito difícil mesmo. E Deus tem colocado rosas na minha vida, né? Rosas no meio dos espinhos que eu passei. Mas a solidão que eu passei e a dor causada pelas circunstâncias fizeram acontecer o cafezinho da tarde. Então, se não fosse, provavelmente tudo fossem flores, não tivesse espinhos, talvez vocês não tivessem sido abençoados hoje com os estudos, com o meu testemunho, porque provavelmente eu não estaria agradecendo a Deus por tudo que eu passei e glorificando a Deus por tudo que eu passei. Então, assim, a gente nunca vai entender os propósitos de Deus, gente. Nunca vai entender os propósitos de Deus. Mas a verdade é essa. A solidão, ela pode ser um presente. Um presente que dói, né? Mas os frutos para Deus, eles vão estar vindo através disso. Então, não é fácil glorificar a Deus através dos seus espinhos. Mas agradeça a Deus que esses espinhos são capazes de produzir flor. Vocês hoje são as flores produzidas através dos espinhos que Deus trabalhou na minha vida. Então, que Deus seja glorificado, porque a glória é dele, para ele, só dele. E ela veio a partir do momento que eu comecei a amar Deus por quem ele é, não apenas pelo que eu queria que ele fizesse da minha vida, né? E pelo que ele tem me oferecido. Então, vem a misericórdia, que é através da pessoa de Jesus Cristo, e a graça, que é a segunda parte. Que a graça é Deus me dar muito mais aquilo, né? E coisas que eu não mereço. Então, misericórdia é ele não me dar o que eu mereço. E graça é ele me dar o que eu não mereço. Então, hoje eu tenho uma promessa maravilhosa do céu me esperando. Um lugar que tem ruas de ouro. Mas o que é o céu? É ruas de ouro? Não. O céu é a presença de Jesus Cristo. É a presença de quem me ama. É a presença de quem deu a vida por mim. É a pessoa que mais me amou em toda a existência, minha existência, de 30 anos hoje. E glórias a Deus por isso, pela misericórdia e pela graça. Então, a última coisa que ela fala é que nós, como cristãs, a gente deve estar se completando em Cristo. Só Cristo vai nos completar através da sua misericórdia e da sua graça. Se você está esperando do seu marido, que eu esperei, por estar aqui principalmente, esses primeiros anos, né, quando eu me mudei para cá, eu sofri muito. E eu esperava que meu marido estivesse suprindo o que Cristo era capaz de suprir. Então, eu quase sufoquei meu casamento nesse sentido. Porque como é que eu vou esperar de uma pessoa limitada, também pecadora, que ele esteja suprindo o vazio que Deus criou para apenas Cristo suprir na minha vida? É impossível. Nem se ele fosse, nessa época, o marido mais líder, mais espiritual, mais maravilhoso do mundo. O que meu marido é, mas tudo bem. Não, mas nem que ele fosse o super-homem, né? Não teria como ele suprir, porque Jesus Cristo, o vazio dentro de nós, apenas Jesus Cristo vai poder suprir. Então, esse foi o estudo de hoje. Ele tem muitos versículos. Eu não terminei de ler todos na minha folhinha ainda, né? Mas a gente tem ainda outras... Esse mês tem 5 semanas, então a gente tem... São vários versículos. E eu espero ter ajudado vocês que estão passando
como eu, já passaram por alguma dessas 3 áreas do pecado do marido, que é a passividade, a opressão e a negligência pelo trabalho, a ausência, né? E que o Senhor possa estar capacitando a todas nós a estar sendo obedientes e compreender que, biblicamente, nossa obediência a Deus independe da obediência do marido. Né? A gente pode orar pelo marido, a gente pode recorrer à igreja, caso seja necessário. E a gente pode se colocar diante de Deus e pedir a Deus e responder o mal com o bem. Não é fácil, não é. Mas as recompensas são eternas. As recompensas são eternas. E os nossos filhos estão assistindo, os nossos filhos copiam tudo que a gente faz. E a gente vai ganhar o nosso marido para Deus, se assim for da sua vontade. Então, não vai ser a nossa acusação, não vai ser apenas nosso encorajamento, mas é a palavra de Deus que muda vidas, não é a nossa capacidade de falar, de agir, de fazer apenas. Nós somos instrumentos da palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, gente. A palavra de Deus é viva. Então, vivam na palavra para que vocês possam viver. Vida pela palavra, através da palavra de Jesus Cristo. Certo? Eu vou orar pela gente, que o Senhor esteja nos abençoando. Quem quiser comprar esse livro no Brasil, ele é pela editora CPAD. O nome dele é Mulheres Ajudando Mulheres. Pela CPAD, certo? Então, eu espero que a gente possa estar se encontrando ainda esse mês com outro estudo, né? Se for da vontade de Deus, Deus nos permitir. E a gente vai estar trabalhando mulheres casadas com não cristãos. Então, é outro assunto bem complicadinho, mas que a gente vai estar encorajando essas mulheres, nossas irmãs amadas em Cristo, através desse estudo. Gente, eu quero dizer uma coisa pra vocês. Eu tô muito feliz. Muito feliz. Deixa eu orar e depois eu vou conversar um pouquinho com vocês no fim do vídeo. Que aí quem precisar ir, pode ir. Senhor Deus, esteja nos abençoando, que o nosso orgulho não nos impeça de te obedecer. Que a gente não caia em tentação, que o Senhor esteja nos livrando de todo mal, que o Senhor esteja nos permitindo não cair em tentação e nem os nossos maridos nessas 3 áreas. A negligência, a opressão e a passividade. Meu Deus, nos ajuda que os nossos maridos sejam líderes nos nossos lares, que o Senhor transforme, que o Senhor edifique, que o Senhor esteja abençoando o coração deles. Deus, nos use, Senhor, se for da tua vontade, para amar e abençoar os nossos maridos e não fazer um dia nas nossas vidas o que seja mal para eles. Em nome de Jesus, que nós somos exemplo para os nossos filhos, Senhor, do que mulheres de Deus devam fazer. Eu te peço por isso. Em nome de Jesus. Amém. Então, meninas, eu tô muito feliz. O nosso grupo tá lindo. As ilustrações de vocês estão lindas. Estão me encorajando muito. Coisa triste quando eu era sozinha. E tava fazendo as ilustrações sozinha. Me preparando pro estudo. E hoje ter mais 5.000 mulheres no grupo, praticamente, fazendo os estudos, comprando suas bíblias, ilustrando, sendo fiel no pouco, sendo fiel no muito, sendo fiel de todo jeito. É uma bênção muito grande. E eu tô muito feliz de poder, de certa forma, proporcionar a vocês o que eu não tenho. Então, os materiais que eu tenho, com o pouquinho de tempo que eu tenho produzido para vocês pela lojinha, eu tô vendo a coisa mais linda, as meninas usando, fazendo suas ilustrações, usando as washes que vendem na lojinha, usando os adesivos, usando as abas, usando as capinhas pro fichário, usando as capinhas pra frente do fichário. Tá sendo a coisa mais linda desse mundo. Então, eu queria agradecer a vocês que têm sido fiéis e me encorajado. Eu também tenho lutas, eu também tenho desencorajamento, eu também fico doente, eu também peco na minha casa, eu também me arrependo, eu também peço perdão a Deus, eu também vou no ciclo da vida. Mas ver a fidelidade de vocês me encoraja a ser fiel também. Então eu quero agradecer a vocês
que tem me encorajado desse jeito. Para as meninas que são novas no estudo, a gente tem um grupo no Facebook. Cafezinho da Tarde, grupo de estudo. Nesse grupo, as meninas que fazem o estudo, hoje nós somos mais de 1000, colocam postagens das suas bíblias, das fotos das ilustrações, dos textos marcados, do seu material de pintura, dos seus livros de colorir. E encorajam umas às outras com a palavra de Deus que é viva e eficaz. Então, se você quiser entrar no grupo, pode ir lá no Cafezinho da Tarde, grupo de estudo no Facebook. E seja bem-vinda, certo? Eu tenho uma lojinha onde eu tento criar coisas para as meninas e para mim, principalmente, mas para as meninas no Brasil, que elas possam utilizar para as suas ilustrações bíblicas. Um dos nossos lançamentos agora de agosto, eu dei as minhas outras folhinhas para a Isabela, que é a minha amiga que eu estou discipulando. Mas eu tenho uma aqui que eu posso mostrar, que eu já usei 2 pedacinhos, mas eu tenho aqui. Uma das coisas que a gente está lançando se chama colagem digital. Então, a gente lançou essa folhinha aqui, deixa eu virar aqui a luz, que tem várias, vou mudar aqui a cor, peraí, me dá um segundo, meninas, pronto. Essa colagem digital, ela tem vários retângulozinhos do tamanho da Bíblia de Estudo da Mulher de Fé, que já tem os espacinhos para você ilustrar. Vai te ajudar muito na ilustração de escrever frases, versículos nessa partezinha aqui e colar na Bíblia. Você pode imprimir em papel adesivo, como eu imprimi, cortar e só colar. E fazer a ilustração. Você não vai precisar tratar a Bíblia, você vai poder corrigir alguma ilustração que não deu certo, ou na parte da frente ou na parte de trás, e você vai estar colocando a ilustração. Então, eu estou produzindo essas pequenas coisinhas aqui no nosso grupo, porque a gente não tem praticamente nada no Brasil, né, nesse ponto. A gente tem livros de colorir, a gente tem 5 livros de colorir no Brasil, cristãos, com versículos, mas fora isso a gente tem praticamente nada. Então, eu desenvolvi essas folhinhas, eu desenvolvi uma folhinha só de washes, são fitinhas decoradas, florais, essas primeiras que eu fiz. São 21 modelos, você pode também fazer a impressão, ou papel comum, ou papel adesivo, cortar, colar e ilustrar a sua Bíblia. Temos ilustrações já desenhadas, só para você, no tamanho da Bíblia de Estudo da Mulher de Fé, para você só pintar, cortar e adicionar a Bíblia. Temos abinhas para a sua Bíblia, para estar te ajudando, como essas aqui, te ajudando a encontrar os versículos e deixar a sua Bíblia a coisa mais linda. Então, a gente tem muitas coisinhas na loja. Então, dê uma olhada na nossa lojinha. O nome dele é www.cafezinhodatarde.iluria.com. E eu mando todos os arquivos via e-mail. Então, quando você faz a compra na lojinha, se você faz por boleto, às vezes demora 48 horas para cair o boleto. Então, você tem que ter um pouco de paciência. Se você não quiser ter a paciência, você me manda uma foto do comprovante por e-mail, do pagamento, que eu já mando os arquivos para você. Outra forma que você pode fazer é pagar com cartão. Ela é imediato. E eu vou ter de 1 a 2 dias para estar mandando o arquivo para você por e-mail. Então, quando você compra na lojinha, vê as coisinhas que você quer comprar e daí eu mando para você por e-mail mesmo. E você pode fazer a impressão em que papel você quiser. Eu tenho todas as instruções no e-mail de como você faz para utilizar o material que você comprou. Temos vários modelos de abinha e eu vou estar fazendo outros modelos. Eu quero fazer alguns modelos infantis. Eu quero fazer um modelo, ver se depois eu tenho como fazer um modelo masculino, que tenham me pedido um modelo masculino também. E outras coisinhas mais que as meninas têm me pedido. Se você tem ideias de produtos que você gostaria de ter na loja, me diga, que com o tempo eu vou botando numa filinha e vou conseguindo fazer. Nós temos também o discipulado, que está, graças a Deus, sendo uma bênção. Se você tem dúvidas no discipulado, você quer conhecer mais sobre o discipulado, vá no nosso YouTube. A gente tem um playlist só com o discipulado. Tem ideias explicando como funciona. Temos também 4 playlists onde eu ensino ilustração bíblica. Eu tenho um de pintura,
um de escrita, um de pintura, escrita. Eu comecei um com materiais de pintura, mostrando os materiais que eu tenho e como eu utilizo. E uma de pintura em livros de colorir, escrita, materiais e uma de ilustração na Bíblia, como você fazer. Então, assim você pode ir se capacitando, vendo como eu faço e fazendo na sua, para que você não se sinta desconfortável para errar no que você está fazendo. Tudo isso está no nosso YouTube. Vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, curte os vídeos, compartilha com as amigas e coloca lá. Então, pronto, meninas. Eu vou indo agora, vou cuidar aqui da minha família. Já passei 15 minutos do meu horário. Mas eu queria poder conversar um pouquinho com vocês e explicar, né, as coisinhas que eu queria conversar. Falar da lojinha, falar do discipulado, falar do YouTube e do grupo. Então é isso, um beijo pra vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Estejam orando por mim, que Deus esteja me abençoando. Minha saúde tem estado ótima. E o que não é muito comum pela fibra, mas eu tenho tido a possibilidade de me exercitar, de me alimentar bem, e tem sido dias muito bons que eu tenho tido. Então eu agradeço a Deus por isso, por essa bênção, né, que é poder estar bem. E um beijo para vocês, que Deus abençoe a vida de vocês e que dê um tempo bom para vocês com a família e que as palavras de hoje possam estar sendo abençoada. Uma coisinha, quando você compra as coisas na loja, veja sempre o seu lixo eletrônico spam, porque às vezes eu mando um e-mail e vai pro seu lixo eletrônico spam. Aí as meninas dizem, Karina, não recebi ainda. Aí eu digo, mulher, olha o teu lixo eletrônico no spam. Aí tá lá. Então vejam primeiro se tá, antes de vocês falarem comigo, porque muitas vezes vai pra lá, por ser um e-mail grande, né? Então é isso, um beijo. Deus abençoe vocês, Deus esteja cuidando da vida de vocês. Um beijo em todas. Tchau, tchau.